Que bom que você veio nesta manhã para cultuar conosco, né? Sua presença nos alegra muito e com certeza alegra o coração de Deus. Amém? Quero compartilhar aqui uma palavra nesta manhã, palavra de Deus para a nossa vida. Como é alegre, edificante começar amanhã num culto, né? Glória a Deus, na casa do Senhor, buscando a Deus. É uma riqueza, é algo maravilhoso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 31, versículo de número 18. Nós vamos ler alguns textos. Você que está em casa e me ouve, compartilhe esse link. Mande para alguém da sua família, nas suas redes sociais, WhatsApp. Vamos fazer a obra nesta manhã. Vamos evangelizar. Já fomos ministrados através dos louvores, da oração aqui. Mas Deus tem uma palavra para nós. Êxodo, capítulo de número 31, versículo de número 18. Você que não possui a Bíblia, está aí no telão. Você pode acompanhar conosco e eu vou pedir, por favor, que você se coloque de pé. Não para mim, mas em reverência à palavra de Deus, nos transforma, nos alimenta nessa manhã. Amém? Todos acharam aí? Glória a Deus. Êxodo capítulo de número 31, versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Agora vamos lá, capítulo de número 32, um pouquinho à frente aí, meus irmãos. Versículo de número 15, o 32, agora 15. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, e uma e de outra banda escrita estavam. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também escrita era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, assim ouço. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e a quebrou aos pés do monte. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui totalmente na dependência do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos ajuda nesta manhã, Senhor. Ó Deus, toma a nossa mente, o nosso coração, Senhor, que esteja cativo à Tua presença, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, ao Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, nós repreendemos toda ação do inimigo, todo cansaço, sonolência, desatenção, que o espírito de incredulidade cai por terra agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, Senhor, para ser ministrados, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, para receber do Senhor nesta manhã a porção que o Senhor separou para nós, Senhor. Pai, assim nós oramos, agradecidos por tudo, em um nome daquele que vive para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem assentarem. Eu quero falar com o tema nesta manhã, um Deus de novas chances. Amém? Nós temos um Deus de novas chances. Todos os dias Deus dá uma chance para nós mudarmos. Amém? Então, se você às vezes entrou aqui nesta manhã falando assim: eu não preciso de mudança, eu não preciso de chance, eu estou bem, eu estou alegre, eu estou contente, Deus tem sido comigo, então você já é o que precisa da chance, porque você está pensando de forma diferente. Eu preciso de chance todos os dias, eu preciso de arrependimento todos os dias, eu preciso que Deus esteja comigo todos os dias. Então nós temos um Deus que é um Deus de chances. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de mudar algo na nossa vida para melhor.
ou mudar na área espiritual, ou mudar na área física, ou mudar lá na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. Deus, Ele tem ministrado no nosso coração, porque Deus, Ele busca que nós venhamos encontrar realmente uma plenitude nele, que nós venhamos buscar a cada dia a santificação. Então, na verdade, Deus, Ele tem nos dado a cada dia chances para mudar a história da nossa vida, para mudar a nossa caminhada. Mas muitas vezes nós não queremos, muitas vezes nós rejeitamos. Muitas vezes o Espírito Santo tem falado comigo e com você, falando assim: precisa de mudança na sua vida, precisa de você realmente fazer algo para mudar. E muitas vezes nós não abraçamos essa chance que Deus nos dá. E muitas vezes nós somos levados ao erro, somos levados ao pecado. E aí muitas vezes nós acordamos e falamos: realmente agora eu preciso desta chance, eu preciso de um novo começo, eu preciso realmente mudar as minhas atitudes. E quando nós lemos aqui essa passagem, tudo começa maravilhoso. E na verdade começa assim também na nossa vida. Quando você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você começou a caminhada, tudo era maravilhoso. Você queria pregar para as pessoas, você queria estar na igreja, você queria servir na igreja, você queria muitas coisas. Quando você também conquistou o seu casamento, Deus te deu um casamento, você amava a sua esposa, você fazia tudo pela sua esposa, a esposa fazia tudo pelo esposo, era aquela maravilha em casa, aí com a família, com os amigos. Quando você chegou no primeiro trabalho, era tudo maravilhoso, tudo bonito, mas de repente agora, de um tempo de caminhada, você começou a perder o sabor das coisas. Você começou a ser minado às vezes com a mensagem do inimigo, e aí aquele primeiro amor já não é a mesma coisa, aquela vontade de ir na igreja já não é a mesma coisa, o casamento às vezes já esfriou, amém? Às vezes a família já está com problemas, e muitas vezes nós temos que parar para analisar que nós precisamos realmente de uma chance de mudança. E essa mudança está à nossa disposição, amém, povo de Deus? Está à nossa disposição. Deus, Ele tem falado conosco, Jesus Cristo, Ele tem falado conosco todos os dias. O Espírito Santo tem falado com você todos os dias, falando acerca de mudanças na nossa vida. Ele tem ministrado, muitas vezes falando assim: não é desta forma, não é assim que se faz. Ou muitas vezes Ele está falando: está fazendo pouco, tem que fazer mais. E nós vemos que o Espírito Santo, ele tem ministrado no nosso coração. E é muito importante isso, porque para a gente não chegar ao erro, para a gente não chegar ao pecado, porque se nós estamos na caminhada, é mais fácil consertar alguma coisa, não é verdade? É mais fácil ajustar algo na nossa vida do que recomeçar de novo. Recomeçar de novo é muito difícil. É muito difícil quando você recomeçar de uma situação que foi realmente grande a destruição. É difícil. Mas quando nós estamos na caminhada, é mais fácil você fazer alguns ajustes. E quando nós lemos esta mensagem aqui, também Moisés começou bem. Se você começar a ler lá atrás nos capítulos, depois você pode ter o tempo de ler. Não vamos falar aqui porque é muitos textos. Mas Moisés, ele sobe ao monte e fica ali 40 dias, 40 noites na presença de Deus, jejuando, orando, e Deus falando com ele, e Deus mostrando para ele várias maravilhas, várias coisas. E a ponto de nós lemos no capítulo 18, 31, de Deus dar a ele as tábuas da lei. Dar a ele ali uma tábua escrita pelo próprio dedo de Deus. Isso é algo tremendo. Já pensou você presenciar um negócio desse? Você está lá e Deus escrever. As tábuas eram de pedra, meus irmãos. Quando a gente fala tábua aqui, os caras acham que é de madeira, né? Era de pedra. Então, já pensou Deus escrevendo ali na tábua ali, a letra de Deus escrevendo com o dedo, e Moisés ali presenciando, e Moisés pegando aquela pedra? Que alegria, irmãos! Que momento especial, que momento particular com Deus. E assim muitas vezes que eu estava falando que acontece com nós temos experiências com Deus, nós passamos por momentos lindos, já passamos por muitas coisas com o Senhor, e por que agora nós desanimamos? E por que agora aconteceu algo nós paramos? Nós temos que continuar. E Moisés, ele desce ali, né? Todo começo, como eu falei para você, é um começo de alegria, é um começo realmente de satisfação. Moisés passa ali 40 dias ali na presença do Senhor e volta com as tábuas.
Eu fico pensando em Moisés voltando com aquelas tábuas, né? Que alegria poder chegar e falar para o povo assim: gente, você não acredita o que aconteceu. Eu estava lá no monte lá e Deus me deu uma mensagem para trazer para vocês aqui. Deus me deu essas tábuas aqui. E olha lá, hein? Ele escreveu com o seu próprio dedo na tábua. Foi assim que aconteceu. E Moisés, já pensou? Eu fico me colocando no lugar de Moisés, descendo ali o monte, abraçado. Na verdade, se fosse eu abraçava aquelas pedras de um jeito, com cuidado para chegar ali. Era algo precioso. Só que diz a mensagem que quando Moisés chega diante daquele povo ali, ele se ira. Havia um furor no coração dele e ele quebra as pedras da lei. Ele quebra as pedras da lei. Porque quando ele estava descendo ali, Josué conversando com ele, fala assim: Moisés, você está ouvindo aqui a voz de júbilo do povo? E aí ele fala assim: não é júbilo dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos. Eles estão cantando e assim eu ouço. Só que eles estavam adorando o bezerro de ouro. Eles se voltaram para a idolatria. E Moisés naquele momento se ira a ponto de quebrar as pedras ali. E na verdade o texto de Tiago, no capítulo 1, versículo 20, ele deixa claro isso aqui, que é onde fala lá que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque era algo tão precioso. Gente, quando eu começo a imaginar aquilo ali, eu não consigo ter a dimensão do que é o valor daquilo ali. Tanto espiritual, era uma mensagem de Deus para o povo. Moisés estava trazendo uma mensagem de Deus para o povo e ele quebra, joga no chão, malha no chão as pedras. Fora, também se você for colocar hoje, eu creio que se tivesse as pedras hoje em posse da humanidade, não teria nada com mais valor. Nem uma pintura, nem um Picasso, um Van Gogh, sei lá, um livro. Não tinha nada mensurável em valor ter uma pedra em um museu que foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Mas naquela hora Moisés, ele erra. Moisés pega a pedra e quebra no chão as tábuas da lei. Eu fico pensando, irmão, sabe quando eu começo a ler essas coisas eu viajo, né? Eu fico olhando Josué, né? Josué que também vinha com ele, alegre, às vezes ele falando com Josué, vindo lá, falando assim: rapaz, nós vamos levar a mensagem lá pro pessoal lá, olha aqui eu tô com a tábua. Às vezes Josué é curioso para dar uma olhadinha, né, para ver se que tinha. Aí de repente o cara chega lá e pá, quebra a pedra no chão. Eu fico pensando Josué olhando para ele, falando assim: caramba, o que esse cara fez? E aí às vezes eu fico olhando lá no céu também, né, os anjos lá no céu falando: rapaz, ele não fez isso não. Ele não fez isso não. E às vezes Jesus, né, do lado do Pai, e Jesus sempre com amor, que Ele é o nosso intercessor, você sabe disso, é o nosso advogado, já olhando para o Pai e falando assim: calma Deus, calma Pai, você conhece o mozão, ele é assim mesmo, é meio problemático, né? Então Jesus às vezes intercedendo e Deus às vezes falando assim: puxa vida, Deus fazendo até aquela carinha às vezes do WhatsApp, fazendo assim, né? Puxa vida, o que ele fez? E agora? O que eu vou fazer com ele? Eu fico pensando nessa forma porque, cara, 40 dias no monte, 40 dias jejuando, 40 dias na presença de Deus, 40 dias recebendo de Deus, presenciando o poder de Deus, presenciando ali Deus escrevendo com o dedo, chegar num momento ali de ira e pá, quebrar aquilo ali. Ainda bem que eu não sou Deus, porque senão Moisés estava lascado na minha mão. Essa é a verdade. Ainda bem que nós não somos Deus, porque nós julgamos as pessoas erradas, nós às vezes acusamos as pessoas erradas e jamais queremos dar outra chance para as pessoas. Realmente, se fosse eu, esse cara aqui nunca mais ia liderar o meu povo. É a verdade. Realmente, talvez ele nunca ia liderar. Um erro às vezes, quando você vê assim, um erro às vezes banal, uma visão às vezes supérflua, porque ali estava uns mandamentos, ali estava algo que foi escrito pelo próprio Deus. Então, nós vemos assim que realmente esse Deus é um Deus de amor. Esse Jesus é um Deus de amor também, que sempre tem nos dado novas chances, amém? Independente do que aconteça, Deus ele está sempre querendo te dar novas chances para que o propósito dele se cumpra na sua vida, para que as coisas se encaminhem segundo a vontade dele, não segundo a minha vontade, não segundo a sua vontade. Porque se somos nós, nós julgamos. Se somos nós, nós julgamos e condenamos. Era uma situação muito delicada.
Era uma situação muito terrível ali para Moisés olhando. Ele quebrou as tábuas que Deus tinha escrevido. Mas Deus, Ele é um Deus de amor e Ele dá uma nova chance a Moisés. Mas eu quero falar com você também nesta manhã, trazendo uma aplicação para a nossa vida, a questão das tábuas da lei, para nós hoje, representando o que? A palavra de Deus, representando o que? Os princípios, representando o que? Os mandamentos, representando o que? A obediência, representando o que? A fidelidade com Deus. Porque quando nós quebramos também, nós estamos como Moisés. Através do que? Através do pecado, através da desobediência, através da infidelidade, nós quebramos as tábuas da lei, diariamente. Às vezes você quebrou a tábua num adultério, e você precisa recomeçar. Você quebrou a tábua da lei com os vícios, com os prazeres do mundo, com os desejos do mundo. Às vezes você quebrou a tábua na desobediência, diariamente desobedecendo a Deus. Talvez você quebrou a pedra com a infidelidade com Deus. E quando eu falo infidelidade é em tudo, está aí na idolatria. Às vezes infidelidade por não ser um dizimista, um ofertante da casa do Senhor, você está quebrando. E assim por diante. Então eu quero fazer essa aplicação. Quando nós pecamos, quando nós se envolvemos com o mundo, nós estamos quebrando as tábuas da lei. E nós precisamos do que, irmão? De uma nova chance, de um novo recomeço diante de Deus. E você precisa o que? Reconhecer que você errou. O passo principal é você reconhecer, porque às vezes você acha que está certo. Às vezes você acha que tem razão no que você fala. Às vezes você está achando que tem razão da forma que você procede sendo um cristão. E na verdade nós estamos quebrando a tábua da lei. E muitas vezes é dessa forma mesmo. Nós vemos pessoas que andam irados, pessoas que andam estressadas, pessoas que não dão valor a realmente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então a minha pergunta nessa manhã é o seguinte: de que forma você tem quebrado os mandamentos? De que forma você tem quebrado a obediência, a fidelidade? E nós precisamos de recomeço. Então nós precisamos o quê? Reconhecer. O primeiro passo é reconhecer que você errou. Se você não reconhecer que você errou, não tem como Deus fazer nada na sua vida. Essa é a verdade. Mas muitas vezes nós não reconhecemos. Muitas vezes a culpa é sempre das outras pessoas. A culpa sempre é de um outro problema. Nós nunca, às vezes, somos difíceis de reconhecer. Temos dificuldade. Nós somos bons para julgar. Amém? Para julgar nós somos bons. Para apontar o dedo para os outros nós somos bons. Agora, quando é conosco, quando nós precisamos reconhecer, é muito difícil. Então, nós precisamos reconhecer. Nós precisamos dizer o seguinte: o errado aqui sou eu. Eu que errei. Às vezes nós colocamos a culpa na igreja. Que a igreja é isso, que a palavra é isso, que o louvor também não está bom, que eu não gosto do pastor, que eu não gosto do irmão, que eu não gosto de não sei o quê. É fácil de reconhecer e falar assim: poxa vida, eu que estou morno, eu que estou fraco. A igreja continua a mesma. É a mesma igreja do Senhor. Não é verdade? Às vezes no casamento é mais fácil apontar: é ela que está errada. Essa mulher é dura, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo. E às vezes o problema é você. O problema não é ela. Não, meu esposo é isso, meu esposo é aquilo, meu esposo é babá. Às vezes o problema é você. E você tem que reconhecer em quem está o problema. Problema na família, às vezes o problema não é o filho, é você. Ou às vezes o filho acha que o problema é o pai, porque sempre eles falam que é o pai, né? Que o pai é careta, que a mãe é isso, que o pai é aquilo. E na verdade quem está errado é você que é filho. E assim por diante. Isso nós aplicamos em todas as nossas vidas, porque o confronto é difícil. É difícil. A soberba, o orgulho, quando nós somos repreendidos às vezes por uma autoridade. Se o cara é autoridade, ele é superior a você. A Bíblia fala que foi Deus que colocou as autoridades. E nós não reconhecemos. Nós achamos que elas estão erradas e nós que estamos certos. Então nós partimos do princípio para que você tenha um novo começo. Para que você tenha uma nova chance, nesta manhã, você precisa reconhecer e falar: o problema sou eu. O problema no meu casamento sou eu. O problema aqui na igreja muitas vezes sou eu. Eu que estou frio, eu que estou morno. A igreja continua pregando a mensagem de Deus, continua com as portas abertas aqui.
E aí nós colocamos um monte de coisa. Às vezes você fala assim, é a pandemia. Mas às vezes é você que não quer ir na igreja, você que não ama Deus acima de todas as coisas. E é verdade. Então temos que reconhecer assim. E foi assim desde o princípio. Não mudou. Não mudou. Lá no jardim do Éden, lá quando Adão desobedeceu, Gênesis capítulo 3, versículo 11. E aí Jesus chega e fala com Deus chega e fala com ele lá, e ele joga a culpa ainda na mulher e ainda culpa Deus. Amém? Tem como projetar? Eu acho que é Gênesis 3:11. Então, nós vemos que desde o princípio, diz lá, 3:11, e Deus disse: quem te mostrou que estava nus? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comestes? Então disse Adão, veja bem, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Aguenta aí, volta um pouquinho para trás. Então, tá vendo? Ele colocou a culpa na mulher e ainda quis culpar Deus. Falou assim, oxe, foi a mulher, se o Senhor não tivesse me dado a mulher, não tinha acontecido isso, desde o princípio. E aí a mulher também, versículo 13. Aí Deus foi falar com a mulher, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente, foi ela me enganou e eu comi. Então sempre nós temos querendo colocar a culpa em alguém. Sempre nós queremos colocar a culpa em alguém. Ou é no sistema, ou é na igreja, ou é no cônjuge, ou é no amigo, ou e assim por diante. Em vez de você falar, o culpado sou eu. Adão podia falar assim, não, realmente fui eu mesmo. Eu que tinha as ordens lá e eu vacilei e errei. Mas desde o princípio nós buscamos alguém para colocar a culpa. Então, para você ter um novo recomeço, para você ter uma nova chance diante de Deus, para que a história de Deus continue na sua vida, para que as promessas de Deus continuem na sua vida e o chamado de Deus na sua vida, você precisa entender que você precisa reconhecer os seus erros, reconhecer o seu pecado, falar, eu, Senhor, eu errei, eu pequei, não tem mais ninguém aqui não, fui eu que procedi errado diante do Senhor. Então nós temos que entender isso. Amém, igreja? Então, se você quer um novo recomeço para a sua vida, se você quer algo novo para a sua vida, se você quer sair dos problemas, das adversidades e se livrar do peso das armadilhas do pecado, você precisa reconhecer que você está errado. E vamos falar aqui, convenhamos, irmãos, o Espírito Santo tem falado conosco todos os dias. Quando erramos, ele fala, errou. Você não devia ter falado isso. Você não devia ter feito isso. Você está fazendo errado. Nós sabemos que o Espírito Santo tem ministrado na nossa vida. Amém? Segundo ponto, para que você possa ter um recomeço no Senhor, uma nova chance, arrependimento. Arrependimento. Quando eu reconheço, eu preciso ter o quê? Se arrepender. Mas não é o remorso, é o arrependimento genuíno. Amém? Capítulo de número 34 agora. Diz assim, então disse ao Senhor a Moisés, levanta, lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras que eu escrevi. Nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. Que tu quebraste. Deus, ele fala assim, o erro foi seu. O erro foi seu. E Moisés ali, ele reconheceu que errou. Ele se arrependeu. Porque muitas vezes é assim que acontece conosco. No momento de ira, no momento de fraqueza, nós deixamos se levar pelas palavras do inimigo. Achamos que aquilo ali é bom, achamos que aquilo ali é prazeroso. O inimigo tem nos enganado, mas logo cai a ficha. Logo cai a ficha. Logo vem a conta, né? E Moisés, ele se arrepende, porque Deus deu uma nova chance para ele. Mas ele entendeu. Ele falou, fui eu mesmo. Deus apontou para ele e falou assim, que tu quebraste, o erro foi seu. E aí ele continua, prepara-te para amanhã, para que suba pela manhã ao monte Sinai, e ali põe diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, também ninguém apareça em torno do monte, nem ovelhas, nem boi, apacente de fronte do monte. Então ele lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou Moisés pela manhã de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E esse ponto aqui que eu quero falar com você, quando nós se arrependemos
de todo o coração, Deus está disposto a dar uma nova chance. O arrependimento é uma base fundamental. Hebreus no capítulo 6, versículo 1, ele vai falar lá, não adianta você ter fé sem arrependimento. Não adianta, lá fala do arrependimento das obras mortas. Nós precisamos se arrepender. Nós precisamos entender isso daqui. Hebreus ali fala do rudimento da doutrina de Cristo ali. E o fundamento ali é o arrependimento. Nós vemos em Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 31. Ali vai falar assim, 5:31 vai falar: e Jesus respondeu e disse: não necessitam de médicos os que estão são, mas sim os que estão enfermos ou doentes. A palavra deixa bem claro assim, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, os enfermos. E aqui Jesus está falando do quê? Está falando do pecado. Está falando das pessoas que vão morrer por causa do pecado. Porque diz a palavra seguinte, que todos estão doentes, não é verdade? Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então não tem ninguém são, porque os são não precisam de Jesus. Os são não precisam de arrependimento. Os são não precisa. Quem precisa é quem? Os pecadores. Os pecadores precisam de arrependimento. E se você ler os evangelhos, você vai achar toda hora falando de arrependimento. Não tem como você chegar diante do Senhor sem se arrepender. Não tem como você chegar diante do Senhor e tentar só ter um remorso, tentar enganar Deus. Não tem. Você tem que falar assim: Senhor, aqui meu coração, eu estou arrependido mesmo. Eu quero mudança. Eu quero uma nova chance para a minha vida. E a palavra ela deixa tão clara que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Na verdade, Lucas capítulo 15 fala isso, que a festa no céu. Eu fico pensando, é poucas vezes que fala da festa no céu, é quando um pecador se arrepende. Imagina a festa no céu. Eu queria presenciar essa festa no céu. Como que é essa festa no céu? Deve ser algo tremendo. Isso é algo tremendo. E a Bíblia relata isso, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Então o que eu quero falar para você também? Além de você reconhecer o seu erro, você precisa se arrepender dele para que Deus possa fazer algo. Deus não pode mudar a vida de ninguém. Deus não pode mudar a sua vida se você não se arrepender, se você não reconhecer que errou. Não tem como, Deus não entra. Deus não entra. Deus não consegue fazer a obra por completo na sua vida se você não reconhecer que errou e se você não reconhecer que precisa de arrependimento. Então nós temos que partir desse princípio. Primeiro, reconhecer que eu errei e também eu se arrepender daquilo que eu fiz, a forma que eu estou procedendo com o Senhor, para que Deus possa fazer a obra. Só que aí é difícil. A palavra diz aqui que Moisés teve que subir o monte. Descer o monte é fácil, irmãos. Descer o monte todo mundo desce. Tudo que é descida vai bem, né? Agora subir de volta carregando as pedras é difícil. Mas quando nós se arrependemos, Deus, Ele ministra no nosso coração. Nós conseguimos subir o monte alegres ainda. Conseguimos subir o monte olhando para o autor e consumador da nossa fé, falando assim: eu tenho uma nova chance. Amém? Eu e você temos uma nova chance nesta manhã. Deus está falando para nós de mudança. Você pode mudar a forma que você adora, você pode mudar a forma que você busca, você pode mudar a forma que você procede no seu casamento, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Nós precisamos de uma nova chance. Você precisa entender isso nessa manhã. Eu preciso entender isso na minha vida. Porque muitas vezes o inimigo ele implanta algo na nossa mente e fala assim: está tudo bem, está tudo tranquilo. Diz ele que engana até os escolhidos, né? E aí você fala: não, eu não preciso de uma nova chance. Está bem, eu estou lendo a Bíblia 5 minutos, eu estou orando 5 minutos por dia. Tem gente às vezes que não está nem orando 5 minutos, né? O meu casamento está bem, mas briga toda semana, tem discussão. Aos meus filhos está tudo bem, mas na verdade é um caos a família. E muitas vezes nós vamos levando a vida sem entender que o erro às vezes está em nós, sem ter um arrependimento genuíno. Então é necessário as consequências. Vai ter que subir o monte, às vezes você vai ter que se esforçar mais, às vezes você vai ter que se dedicar mais. É uma batalha, irmãos. Não é uma brincadeira, ninguém está contando historinha aqui não. Você sabe que a palavra de Deus é verdadeira. Você sabe que é uma batalha entre a carne e o espírito, é uma batalha no reino entre o diabo e Deus. É verdade.
Então nós precisamos. E quando nós erramos, o recomeço é sempre difícil. Como eu falei, descer o monte é fácil. Quando você já está na caminhada é fácil. Por isso nós temos que vigiar. Vigiar e orar, cuidar. Porque é mais fácil você fazer um ajuste. De repente Deus está falando assim, vamos fazer um ajuste na sua vida. Eu preciso de você mais perto de mim. Eu preciso de você orando mais. Eu preciso de você lendo mais. Eu preciso de você amando mais as pessoas. Eu preciso que você tenha mais paciência. Eu preciso que você proceda com palavras de sabedoria. E assim por diante. É mais fácil fazer um ajuste do que cair no pecado, do que cair no erro e ter que subir um monte de volta. Então nessa manhã eu chamo a sua atenção para isso também. Deus está nos dando uma nova chance, um novo recomeço. Deus falou comigo nessa madrugada, nessa palavra, e com certeza está falando com você. Nós precisamos fazer mais para o Senhor, amém? Agora eu quero ler um pouquinho à frente com você, no versículo de número 27. E talvez você está pensando assim, eu não tenho jeito, eu erro sempre, eu estou no ciclo do pecado, eu sempre vou para esse lado, eu sempre faço essa mesma coisa. Ou talvez você está pensando, eu não tenho mais chance de ser ninguém, eu não tenho mais chance de ser usado nas mãos de Deus, eu não tenho mais chance de fazer a diferença nesse tempo. Eu quero falar para você que nós temos um Deus de amor, amém, igreja? Jesus não morreu na cruz em vão. Ele demonstrou ali o amor pela humanidade. Você é importante para Ele. Ele quer que você recomece todos os dias. Ele quer que o propósito se cumpra na sua vida. Ele quer que a missão que você tem aqui na terra se cumpra também. Se fosse assim, Ele não tinha dado outra chance para Moisés. Como eu falei, se fosse eu, talvez eu não tinha dado. O cara quebrou as pedras lá que eu escrevi. Arão, o próprio que estava com ele lá, construiu lá o bezerro de ouro, permitiu que o povo adorasse lá. Arão depois foi o sumo sacerdote da tribo dos ministradores. O cara que construiu o bezerro de ouro. O cara que deixou o povo adorar lá. Você está vendo? Então Deus, Ele tem uma nova chance, mesmo que você pensa que não tem. Davi, você conhece a história de Davi? Davi pegou Betseba, mulher de Urias. E ainda, tudo bem, ainda até aí, ainda você fala assim, puxa, cometeu algo. E Uzias, falei errado, eu acho que é Uzias. Então, aí até aí tudo bem. Mas aí mandar o cara para a guerra, para frente do batalhão, para morrer, para ficar com a mulher do cara, aí complicou a situação. Mas o que nós vemos lá? Quando nós lemos o texto de Samuel, vai falar assim que um homem segundo o meu coração. Um cara que errou. Um cara que precisou de recomeço, um cara que precisou realmente reconhecer o seu erro, e não somente reconhecer, para Deus usar esse termo que ele era um homem segundo o coração dele. Davi se arrependia genuinamente diante do Senhor. E por que eu e você não podemos chegar nessa condição? Então está aberto para nós. Grandes homens de Deus passaram por dificuldades, erraram, e Deus sempre deu uma nova chance. Pedro, você conhece, negou Jesus 3 vezes. E Deus falou assim, você vai ser o líder da minha igreja. Está vendo? Deus tratou dele, Deus deu uma nova chance para ele. Deus viu o coração dele verdadeiramente, quando ele reconheceu que ele era o Cristo ali, foi curado. Deus deu uma nova chance, falou assim, ó, tudo, e apagou aquilo ali. Ele tinha negado 3 vezes Jesus Cristo. E agora Deus falou assim, você vai ser o líder da minha igreja. Então eu e você também, não sei que condição que você está passando, não sei qual é a luta que você está passando, mas Deus quer trazer um novo começo na sua vida, amém? Um novo começo na sua vida, porque tem algo grande para você, tem propósito na sua vida. Versículo de número 27, né? Eu falei Êxodo 35, 27. E disse mais ao Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque conforme o teor desta palavra tenho feito concerto contigo e com Israel. Aqui Deus já tinha recebido o reconhecimento dele, quando ele falou que foi ele que tu que quebraste, e também o arrependimento dele. Este Moisés ali, esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias, 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu na tábua
as palavras do concerto e os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falava com ele. Quando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar a ele. Então Moisés os chamou, Arão, todos os príncipes da congregação, tomaram a ele, e Moisés falou. Depois chegaram todos os filhos de Israel e lhe ordenou tudo o que o Senhor falava com ele no monte Sinai. Então nós vemos aqui já a restauração de Moisés. Só que teve o preço. Eu quero falar para você, todo pecado, toda desobediência, toda quebra da lei, dos princípios, gera consequência. Moisés teve que voltar e agora ele que teve que escrever ali. Eu não sei de que forma, a Bíblia não fala. Não sei se ele levou alguma coisa para escrever, mas ele teve que retomar o caminho de volta, reconhecer, se arrepender e sofrer as consequências. Mas o que eu quero dizer para você é assim mesmo. Às vezes Deus quer mudar a sua visão, como ele mudou de Paulo. Paulo, Deus deu uma nova chance, era o perseguidor da igreja, chamado Saulo. E aí teve um encontro com Deus, Deus falou assim, eu estou te dando uma nova chance agora. Você largar de perseguir a gente, né? Larga de perseguir a gente que eu tenho promessas para você. E isso foi um dos grandes evangelistas da Bíblia. Foi um grande evangelista. Passou por lutas, por consequências? Sim. Se você ver a história de Paulo, é tremenda. Então nós temos que entender isso. Só que o que eu quero falar para você? Dentro de tudo isso, agora resumindo e finalizando essa mensagem, eu quero focar em algo para a sua vida. Deus está trazendo aqui para você uma nova chance. Deus está trazendo um novo começo. Por quê, pastor? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Amém, igreja? Deus tem uma missão para nós aqui na cidade de Carapó. Deus tem uma missão para você na sua casa. Deus tem uma missão para você aonde você for. Deus é contigo e tem uma missão para você. Então você precisa reconhecer, você precisa se arrepender e você precisa estar na presença de Deus. Você precisa buscar esse Senhor, fazer conforme Ele está falando. Ele falou a Moisés, você agora vai lavrar a pedra e você vai subir, vai escrever, você vai continuar lá 40 dias e 40 noites. Mas a hora que você voltar, você vai cumprir a sua missão. Qual que era a missão? Trazer a mensagem. Não era isso desde o começo? Era trazer a mensagem. Era trazer o que estava escrito nas tábuas. Era chegar lá e falar para o povo, está aqui o que Deus escreveu. Mas ele quebrou. E Deus deu de novo. Então, a missão final é, na verdade, aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. O que Deus tem para a minha vida? Eu estou descobrindo. O que Deus tem para a sua vida, irmão? Procure descobrir. Não fique parado. Deus está te dando um novo recomeço nesta manhã. Deus nos dá uma nova chance de continuar. E aí, o que nós vemos aqui? Além de Deus cumprir a missão, você vai ser o quê? Testemunho da glória de Deus. Testemunho de tudo que você passou. Testemunho daquele que às vezes caiu e se levantou. Daquele que perseverou. Daquele que permaneceu nos caminhos do Senhor. Você vai ser testemunho. Às vezes as pessoas vão se espantar, como aquele pessoal se espantou com Moisés. O rosto de Moisés resplandecia. O interessante é que da primeira vez não resplandeceu o rosto dele. Porque Deus, quando você se coloca na presença do Senhor, quando você reconhece e se arrepende, Deus ele vai fazer muito mais. Ele vai vir com uma porção dobrada sobre a tua vida. Ele vai vir com algo muito novo, muito maior. Por quê? Porque você cresceu, porque você entendeu, porque você realmente falou assim, agora eu fui humilde de estar na tua presença e falar, eu errei, eu me arrependi. E aí Deus vai descer com poder e graça e o propósito vai cumprir na sua vida. Da primeira vez não aconteceu, mas da outra aqui, Moisés desceu com o rosto. Eu fico pensando também naquela cena. Ele não sabia. Dá para entender isso, ele desceu lá, quando o povo olhou aquilo ali, falou, meu Deus do céu. E aí o povo deve ter pensado, eu também quero isso daí. E quando Deus falar com você, Deus quer usar você, para que a presença dEle, para que a glória dEle seja manifestada através da sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aqui na igreja, para que a missão e o propósito de Deus se cumpra. Qual que é o teu chamado? Às vezes você tem que ter um chamado para tocar bateria, está no louvor.
Às vezes você tem um chamado para cuidar de criança, às vezes você tem um chamado para pregar a palavra, para evangelizar. Qual que é o seu chamado? Qual que é a sua missão? Você só vai descobrir diante da chance que Deus está te dando. Nessa manhã Deus está falando assim: ei igreja, estou te dando uma chance, uma nova chance de recomeçar, de tomar nas mãos mesmo tudo aquilo que eu tenho prometido para vocês. Porque Deus vai usar eu e você. Deus vai usar eu e você para fazer a obra dele. Então, o chamado sempre é o chamado, sempre é a missão. Nós vemos essas passagens. Sansão, ele passou também por várias coisas. O pastor Rafael pregou aqui, né, pastor Rafael? Passou por várias coisas, mas Deus deu uma nova chance para ele. Por quê? Porque lá atrás tinha falado assim que ele ia ser o libertador. Juízes capítulo 3, versículo 5. O anjo apareceu e falou assim: esse vai começar a trazer a libertação do meu povo. Tá certo que no final dele não foi muito bonito, né? Ele morreu junto lá, mas diz a palavra que ele matou mais gente na sua morte do que na sua vida. E ali ele trouxe já o começo da libertação do povo. A missão aconteceu, Sansão caiu, mas Deus estava lá para dar uma nova chance para ele. Se arrependeu e Deus usou ele na missão. E eu quero falar para você: você tem uma missão nessa terra, você tem um chamado nessa terra, mas nós não podemos ficar da mesma forma que estamos. Nós precisamos chegar diante de Deus e falar realmente: sou eu, Senhor. Eu preciso me arrepender, eu preciso mudar a minha trajetória, eu preciso mudar a minha forma de pensar, eu preciso mudar a minha forma de te buscar, eu preciso mudar em muitas áreas, e isso daí engloba tudo. Eu preciso mudar na minha família, eu preciso mudar no meu casamento. O problema às vezes sou eu preciso mudar na parte com os meus amigos, eu preciso mudar lá no meu trabalho, eu preciso ter mudança. Por quê? Porque eu quero que cumpra a tua história na minha vida. Amém, igreja? Eu quero que cumpra a tua história na minha vida. Eu quero participar do sobrenatural. Eu quero ser como Moisés, descer lá com o rosto resplandecente, com a glória do Senhor, e ser usado nesse tempo. Um tempo tão difícil que nós estamos enfrentando. É um tempo que Deus quer levantar pessoas para a glória dele. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu quero orar por você. Você que deseja um recomeço, às vezes em alguma área da sua vida. Você precisa. Eu preciso recomeçar nessa manhã. Eu preciso mudar algumas coisas. Eu quero orar por você para que o Espírito Santo venha direcionar você. E que Deus venha fazer uma nova história na sua vida. Que Deus venha começar um novo começo na sua vida. E eu tenho certeza que vai ser maior. Vai ser maior. Às vezes você vai precisar subir o monte de volta. Não é fácil reconhecer. Não é fácil se arrepender. Não é fácil subir o monte. Diz que o Monte Sinai lá é bem inclinado. Descer foi fácil. Duro é subir de volta. Mas Deus está te dando a chance de subir hoje de volta. Vai falar assim: fica comigo aqui 40 dias 40 noites aqui. Você vai descer com o rosto brilhando. Você vai descer com poder, glória. Você vai descer com a minha palavra na sua boca, para mudar a história da vida das pessoas, para ser usada nesse tempo. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Você que quer um recomeço, você que está enfrentando alguma adversidade em alguma área da sua vida. Vamos começar por áreas. Muito importante isso também. Às vezes nós não conseguimos mudar de um todo, porque nós somos falhos realmente. Nós somos dependentes de Deus. Mas Deus, Ele está aqui para mudar a tua história. O próprio Moisés, um pouquinho atrás, ele falou assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não vamos a lugar nenhum. Senhor, se a tua presença não for comigo, se eu não reconhecer isso, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu não vou conseguir escrever nenhuma história aqui. Eu não vou conseguir mudar nem sequer aqueles que estão na minha casa, perto de mim. Tua presença tem que estar comigo. Então eu não sei o que você está passando, mas eu convido você a se colocar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de uma nova chance. Eu preciso mudar. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, está o Teu povo aqui diante da Tua presença, diante do Teu altar, Senhor, como também nós, Senhor, Senhor, que precisa, Senhor, de um novo recomeço, Senhor,
que precisa, Senhor, ó Deus, reconhecer, ó Deus, as nossas falhas, porque muitas vezes, ó Deus, o nosso eu, muitas vezes a mentira do inimigo nos cega, Senhor, nos rouba o entendimento, Senhor. Ó Deus, por isso o Senhor disse ao salmista: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, sonda o meu coração, e aonde eu preciso de mudança, aonde eu preciso de uma nova chance do Senhor, ministra agora em cada coração, Senhor. Ó Deus, e nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, Senhor, e declaramos, ó Deus, que estamos dispostos a mudar, Senhor, dispostos primeiro em mudar em ação, Senhor. Não ser mais omisso, Senhor, mas sim buscar a Tua presença em oração, em jejum, como foi o exemplo de Moisés. E também, Senhor, buscar a Tua presença, Senhor, todos os dias, para saber qual é o propósito, qual é a missão que nós temos nesta terra, Senhor. Eu já começo precisando mudar nesta área, Senhor, porque muitas vezes eu falo que amo o Senhor acima de todas as coisas, eu falo que eu sou crente, eu falo que eu sou cristão, eu falo tantas coisas, e na verdade eu não procedo dessa forma. Eu tenho que reconhecer que eu estou errado. Eu tenho que reconhecer, Senhor, que eu preciso da Tua direção. Eu preciso do Teu toque, Senhor. Vai sondando os nossos corações, Senhor. Vai no mais profundo ser, Senhor. Ó Deus, tira as palavras, ó Deus, torpes, ó Deus. Tira, Senhor, ó Deus, do coração. Traz o reconhecimento, Senhor, que o erro às vezes é nessa pessoa, Senhor, que é estressada, Senhor. Nessa pessoa às vezes que não tem o carinho, o amor para com o próximo, Senhor. Ó Deus, muitas vezes também, Senhor, não reconhece o Senhor como Senhor e Salvador, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha fazer hoje uma transformação, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ser contemplados com a Tua glória como Moisés foi, Senhor. Que nós venhamos mudar como muda a água para o vinho, Senhor. Ó Deus, que nós venhamos, ó Deus, ser tocado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nos ajuda, porque nós não conseguimos, Senhor. Muitas vezes somos tomados, ó Deus, pelas palavras ou pela ira, Senhor. E às vezes se entristecemos com algo. Às vezes apontamos o dedo e questionamos pessoas, questionamos a igreja, questionamos a liderança. E na verdade, nós não apontamos o dedo para nós. O maior problema é o reflexo que está no espelho, que somos nós mesmos. Nós mesmos precisamos reconhecer que estamos errados. E quando nós se voltarmos para Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, Senhor, quando realmente nós nos colocarmos em humildade diante da Tua presença, Senhor, Tu vai fazer maravilhas em nosso meio. Faz maravilhas no meio do Teu povo, Senhor. Cura agora, Senhor. Restaura, Senhor. Abre a visão espiritual, abre os olhos, ó Deus, espirituais, os olhos do entendimento, Senhor. Nos mostra onde precisa de mudança, nos mostra, Senhor, aonde o Senhor está colocando mais uma chance para nós construirmos a nossa história, cumprirmos o nosso chamado e a nossa missão, Senhor. Eu sei que o inimigo muitas vezes tem minado. As pessoas às vezes têm chamado para ser levita, têm chamado para estar no altar, têm chamado para servir na igreja, mas eu sei que o inimigo tem minado. Senhor, blinda a mente dos Teus filhos, Senhor. Guarda o coração dos Teus filhos, ó Deus. E abençoa eles nesta manhã, Senhor. Que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, Senhor. Nós estamos dispostos a realmente reconhecer, se arrepender e receber do Senhor essa nova chance. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.